é uma oportunidade única. Nós não sabemos, nem vocês, atletas, nem nós da comissão técnica, quando é que nós vamos voltar aqui, se vamos voltar. Então, essa é uma oportunidade única para cada um. Então, nós temos que aproveitar, nós temos que sair daqui campeão. Então, isso aí ele falou várias vezes, não todo dia, mas várias vezes ele voltava nesse assunto, nós não podemos deixar essa chance escapar. É um filtro muito grande, você tem que ser campeão brasileiro, que não é fácil, depois ser campeão da Libertadores, que é outro problema, para chegar aqui. Nesse nosso planejamento, o jogo do Palmeiras, por exemplo, era no domingo. E na minha cabeça, até pela experiência que eu já tinha tido de ter estado lá no Japão e também um pouco na Austrália, que é 1 hora a mais de fuso, essa adaptação, nós tínhamos adaptação a fuso horário e aclimatação, porque nós íamos sair do calor aqui para o inverno de lá. E eu falei para o Tele, a gente precisa de 1 semana, nós precisamos chegar lá na segunda-feira. E a programação era para sair na terça aqui para chegar na quinta. Você tem que ir na federação, convencer o Fará para vir para cá. Se ele não quiser trazer o jogo, nós não vamos jogar. Nós não jogamos a final do Paulista. O que é mais importante? O Paulista ou o Mundial? Paulista todo ano nós temos. Mundial, entendeu? Então, foi com essa conversa que conseguiu convencer o Fará, ameaçando de não jogar a partida com o Palmeiras, que esse jogo veio para o sábado. Outra coisa que, assim, até para poder entrar no fuso horário, nessa aclimatação e essa adaptação, eu também combinei com o Araújo, nós vamos chegar lá 4 e pouco, 4 e meia, 5 horas da tarde. Eu já tinha visto que tinha um jardim lá do lado era atravessando a avenida, por cima de uma passarela, tinha um jardim. Eu ia treinar lá. Aí ele já preparou a roupa lá e já foi colocando nos quartos. Aí eu ainda tirei uns 6 jogadores mais do quarto lá pro treino, bota a roupa, nós vamos, não, vai sair, você não vai dormir agora, não quero que durma agora. Já também pro jantar, eu fui quarto por quarto, tirei 8 jogadores que já estavam dormindo, porque um entrou lá para tomar banho, fica em 2 no quarto, outro encosta na cama, liga a televisão, apaga. No restaurante, eu conversei com os caras do restaurante, falei assim, vocês vão trazer a água, vão trazer o pão, aí demora um pouco, aí vocês vão trazer a salada. Depois vocês trazem o prato principal. O máximo que vocês puderem segurar eles aí, né? A gente vai segurar. Isso foi feito no primeiro, no segundo e no terceiro dia, segunda, terça e quarta. O Newton Freire, que era um dos conselheiros nossos, conheceu uma brasileira lá, uma paraense, que tinha ido com um embaixador lá para o Japão e tinha ficado lá. E aí a gente conseguiu contato com ela para ela cozinhar para a gente. E ela fez arroz, feijão, carne, batata frita, o purê e tal, lá que nós estamos acostumados a comer aqui. A gente faz uma degustação aqui, a gente vai ceder a carne para vocês, tal, só que vocês têm que trazer o telê aqui. Nós vamos falar que é um churrasco, mas na realidade vamos fazer uma degustação, mas a gente já sabe qual carne que a gente vai indicar, tudo. Mas vocês trazem, a gente leva o telê. Aí foi o telê, fui eu, foi o Dr. Turíbio, foi o Fernando Casal, acho que o Dias, uma turminha lá, a Patrícia. Aí fizemos uma degustação, tipo um churrasco, fizeram a degustação e falaram assim, a carne, nós vamos fatiar tudo. Aí calcularam lá mais ou menos 80 quilos de carne para a gente levar. Isso aí não vai passar na alfândega. Não vai ter como entrar com 80 quilos de carne lá. Aí que nós fizemos, acho que foram 3 isopores. Aí a gente colocou 6, vão 2 sacos de roupa, com isopor dentro, com a chuteira em volta, virada com a trava da chuteira para fora, para mostrar que era um saco de chuteira. Os 2 anos nós entramos com a carne assim, lá. Os 2 anos nós entramos com 80 quilos de carne, dentro do saco de roupa, com a chuteira em volta, disfarçando. O Telê, só que no primeiro jogo ele não estava muito bem. Não sei se contar isso para você, o médico deu um remedinho para ele estava meio dopado. Não. Ele não estava passando muito bem, e aí ele pediu alguma coisa pro doutor, deu um remédio lá que ele ficou meio dopado, ele ficou meio... Aquelas reações dele, às vezes de falar ali na beirada do campo, ele estava mais tranquilo, vamos dizer assim. Estava mais sereno. E depois do jogo você via que ele estava feliz da vida lá e tal, mas ele estava mais tranquilo no banco, mais calmo no banco, vamos dizer. Ele trocou o Cerezo, por exemplo, no jogo contra o Barcelona, porque o Cerezo ele tinha jogado contra o Barcelona pela Fiorentina na final da Champions. Tinha perdido.
E ali na hora do jogo, os caras estavam perturbando ele lá. E aí quando nós viramos o jogo, ele que começou a perturbar os caras do Barcelona, né? E aí os caras começaram a perseguir ele. E o Tele acho que ficou com receio dele ser expulso. Aí tirou o Cerezo vem aqui no banco, nossa, o Cerezo, o tempo que ele ficou fora, ele ficou gritando com o time o tempo inteiro lá, e os jogadores dando carrinho, ele vibrando, parecia que era um gol. Impressionante, parecia um menino iniciando carreira, cara. Até teve uma situação aí, eu tô lembrando agora, que na véspera do jogo, nós treinamos antes do Barcelona. E a delegação do Barcelona chegou e estava assistindo nossos treinos, já era o famoso recreativo lá, o rachão lá. As filhas do Fernando escutaram, Fernando Casal de Reis, escutaram os jogadores falando assim, ali na gozação, mas não pro Cerezo escutar, corre Cerezo, corre, amanhã você vai botar pé para casa. Assim, escutando, achando que elas também não entendiam espanhol, e elas estavam entendendo, né? E aí aconteceu tudo aquilo lá, teve o jogo, a gente ganhou, e elas estavam perto da porta do vestiário lá, quando os jogadores, eu não lembro qual jogador foi que falou, aí quando eles estavam saindo lá, elas falaram para ele, corre, corre, vai embora para casa, a pé. E aí ele olhou assim meio... sabe que com certeza lembrou do que tinha falado na véspera do jogo. Uma coisa que ele era questão de horário. Eu vi o Tele deixar diretor para trás, eu vi ele deixar o Pimenta para trás, porque os jogadores estavam no ônibus, tinha horário marcado para sair, o dirigente ou o presidente não tinha chegado, vai embora. E atleta também, se chegasse atrasado, ficava para trás, pega táxi e vai. Tanto que eu e ele, a gente já combinava, já chegava 10 minutos antes. E isso, não só no São Paulo, na seleção também era a mesma coisa. Eu, quando cheguei no São Paulo, em outubro de 90, já conhecendo o Dr. Turibe, que já tinha feito um trabalho pra gente, pra Copa de 86, cara, eu sempre sonhei chegar num lugar em que tivesse uma certa estrutura, né? E assim, tivesse um departamento, como só o São Paulo tinha na época, de fisiologia. E assim, eu sonhava em fazer um trabalho, um planejamento em que eu não ficasse só com a avaliação do início da temporada. Eu conseguisse fazer reavaliações durante a temporada, porque eu queria saber o quanto o atleta melhorou, em qual qualidade ele melhorou e se melhorou. E aquele ano foi uma base muito grande para a gente, porque a gente viu o gráfico, né? A equipe melhorando a cada mês, a cada avaliação a gente via o progresso e terminamos o ano muito bem, né? E fazer um gráfico assim de progressão e mais lá para o fim, mais de manutenção, que fomos até o fim. O primeiro obstáculo foi esse negócio. A hora que saiu a tabela da Libertadores, temos 2 jogos em altitude. Nós temos que ganhar o máximo de pontos lá, porque vai fazer a diferença na classificação. E nós pretendemos terminar em primeiro para poder continuar tendo a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Antes da final do Mundial, a gente estava, o Paulista foi no segundo semestre. Então a gente estava bem no Paulista, a gente estava bem na Sul-Americana, acho que era Sul-Americana ou era Conmebol na época, não lembro. E a gente tinha o jogo final lá contra o Barcelona. Aí você vê como é que é a importância dessas reavaliações. Nós fizemos uma reavaliação em outubro e um índice da condição deu muito alta. A resistência anaeróbica dos atletas estava muito alta. O Túlio me chamou, mas assim, não sei o que aconteceu, cara. Pode ser até que tenha dado alguma coisa errada. Vamos repetir essa avaliação na semana que vem para ver se vai dar esses índices aí. Tá bem alto. Aí eu conversei com o Tele, ou a gente se abdica de uma das competições, ou a gente corre o risco de perder todas. Porque nós estamos a ponto de estourar. Inclusive, parte do meu trabalho eu já vou aliviar, né, para poder ficar no equilíbrio, fazer só a manutenção até o fim. Nós estamos em outubro, metade de outubro até o final do ano, para a gente também poder chegar bem contra o Barcelona lá em Tóquio, né? Aí ele ficou um pouquinho contrariado e tal, mas entendeu. Tanto que a gente começou a continuação foi com um time misto. E ele foi tirando cada vez mais jogadores. Só que a molecada que entrava, o jogo contra o Olímpia no Morumbi lá, cara, quase que a gente ganha o jogo. Aí ele tirou, fomos jogar lá contra o Olímpia lá, o segundo jogo, ele tirou mais jogadores ainda, eles empataram no fim.
Aí o Tele, a gente ganhou 1-0, o Tele olhava pro banco para mim e falava, e agora? Como é que a gente vai fazer? Já não tem mais o que fazer, não tem mais quem tirar, entendeu? Visualmente, você sabe que o time tá bem, mas o quanto tá, entendeu? Qual a qualidade física, que são várias, né? Muita coisa que você tem que analisar, que está, de repente, extrapolando, né? Então eu tirei tudo quanto era trabalho de velocidade, falei pro Tele tirar um pouco o trabalho que ele costumava fazer técnico, em que entrava um pouco de velocidade com finalização. Nós demos uma equilibrada no treinamento, né? Demos uma equilibrada nessa carga. Teve jogador que ficou no banco. O Macedo foi um que ficou no banco. O Macedo, inclusive, na hora que ele entrou no segundo tempo, que ele acaba entrando dando passe do terceiro gol do Palhinha, eu ainda orientei o Macedo. Macedo, a hora que você der o pique, você volta andando, respira, recupera e tal. Que ele já estava com problema lá em Santa Cruz de la Serra, né? Aí eu falei para ele, cara, ele entra no jogo, deu uns 3, 4 piques lá e vai, volta. Aí ele chega no banco, me tira que eu vou morrer. Ele entrou no jogo no segundo tempo e saiu. Interessante que, assim, um tempo que você vai jogando em altitude, você vai tendo uma certa experiência. E o que você sente nos primeiros 15 minutos, cara, parece que te sufoca, né? Aqueles primeiros, até você ter uma certa adaptação. Então eu sempre, quando joguei em altitude, eu tentava tirar esse efeito do início já no aquecimento. Eu forçava no aquecimento, porque às vezes chega a queimar o nariz, a garganta, às vezes alguns atletas chegam até a sangrar pelo nariz. Eu vi, até com a seleção brasileira também, esse início ali de altitude, sempre um outro atleta, às vezes tem o sangramento, dá aquela abafada, depois o organismo vai acomodando, né? Então eu já procurava fazer isso, já tirar esse efeito no aquecimento. Tem atletas que têm essa propriedade, né? Que chega em altitude e não faz diferença nenhuma. Palhinha, por exemplo, em 4.100 não sentiu nada, meteu 3 gols lá e estava como se estivesse jogando em São Paulo. Cafu, por exemplo, todas as vezes que jogou em altitude nunca teve problema. E tem alguns atletas que já têm um pouco mais. Você perde aí na capacidade, nessa capacidade aeróbica, você ganha em velocidade, né, em potência. Só de você caminhar lá, você já sentia a dificuldade na respiração, só de caminhar. Nós fomos almoçar com eles lá e o dirigente lá ofereceu uma cervejinha lá local, né? Falei assim, Caboclo, não toma porque o efeito é triplicado. Tomou a cervejinha lá, uma pequenininha. Na hora que nós terminamos de almoçar, tinha um corredor para sair lá na calçada, ele já foi passando mal no corredor. E eu lembro até que o São Paulo, teve mais um detalhe aí, que ele queria que fizesse o exame antidoping. A Conmebol não fazia. Ele falou assim, ficar muito caro, tal. O São Paulo pegou caro quanto? Então nós podemos bancar no nosso jogo, então todos os nossos jogos vai ter antidoping. E a Conmebol permitiu que nos jogos do São Paulo, bancado pelo São Paulo, tivesse o exame antidoping. Aí que começou os exames antidoping na Libertadores, porque até então não tinha. Aí, acho que parece que na temporada seguinte foi meio a meio. Clubes e Conmebol. O Valber acho que foi o atleta que ele mais perdoou, que eu vi ele mais perdoar. Impressionante. O Valber era um pouco fora da normalidade também, das atitudes dele, mas o Tele segurava e tentava ver se conseguia conduzir o Valber de uma melhor maneira. E assim, jogava muito, né? Um cara que tinha uma facilidade de entrar em forma muito rápido. Eu peguei ele no Fluminense, 3 meses parado, ele em uma semana chegou no jogo, ele correu mais que os outros. Entende? Ele tinha uma condição física privilegiada. Muitas coisas aconteceram lá e o Tele, com ele, o Tele tinha paciência. Talvez também sabendo dos problemas que ele tinha em casa e tal, e o Tele relevava um pouco mais. Várias situações teve lá para mandar o Valber embora. No fim o Valber veio, ele conversou com o Valber e tal, perdoou e continuou. Não foi uma ou duas não, foram várias. Aquele momento, é garoto, tudo, né? Então, às vezes, não entende direito, né? A cobrança, né? Aquele negócio e tal. E, por exemplo, principalmente em treinamento técnico, e o Tele era rude, né? Ele cobrava mesmo, o Cafu chegar, cruzar bem uma bola, o Elivelto chegar na linha de fundo, cavar no segundo pau. Então ele insistia, se tivesse que botar 100 bolas lá, ele ia botar 100 bolas lá depois do treino para ele, até o cara entender o que ele estava querendo para melhorar, para aperfeiçoar. Pô, tem uma excursão nossa para Espanha,
torneios de verão lá, que ele me pediu 50 passes lá do meio do campo pro Cafu, porque o Cafu dominar um simples detalhe. Ele dominava, a bola vinha para cá, atacando para lá. Domina, já gira o pé colocando a bola aqui na frente para você ganhar tempo. Para você fazer um cruzamento, drible, qualquer coisa, um chute, qualquer coisa, você já está... O adversário ainda está longe. Quando você domina para cá, até você virar, o adversário já chegou. Então, e ele ainda perguntava o que você está fazendo, porque às vezes ele estava fazendo outra coisa, eu não estava olhando, e eu estou lá. O Cafu chegava, pô, quanto tempo eu ficava assim? É o mês inteiro. E foi, 50 bolas por dia lá pro Cafu, para ele dominar também no peito, botar na frente. Mas eu não falando do Cafu, mas com todos eles ele fazia um treinamento específico, né? Para poder melhorar alguma coisa que ele estava vendo que precisava melhorar. No nosso início no São Paulo, em 91, nós tivemos problema com alguns jogadores lá, que assim, tinham algumas coisas acontecendo lá. Por exemplo, tinha uma turma lá que morava no CT e chegava de madrugada. Aí eu conversando com o Tele pegou, fez uma reunião com o grupo e falou assim, a partir de hoje, meia-noite aqui. Esse é o horário para chegar para quem quer morar aqui. Para ter essa mordomia aqui de café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite, roupa lavada, o caramba aqui, meia-noite aqui. Quem não quiser, aluga um apartamento, vai gastar dinheiro fora aí, mas aqui não vai ser assim. E até para se ausentar também, por exemplo, não ia jogar final de semana, para se ausentar tinha que comunicar. Tem alguns atletas que não estavam gostando muito, começaram a ir para o DM e tal, ele continuou com o time, aquilo que tinha na mão. Eu sei que isso foi, o campeonato foi andando, nós estamos chegando mais perto do fim, esses atletas começaram a voltar e ele continuou com o mesmo time. Muitos atletas aí não jogaram final, ficaram no banco e eram jogadores importantes. Teve até uma passagem, eu contar. Vitor chega para mim, ele tomou cartão no meio da semana e não ia jogar final de semana. Aí a gente ia treinar sábado, jogo no domingo, né? Concentração só jogo no domingo. Ele chegou para mim, pô, pessoal, fala lá com o Tele lá, vê se ele me libera no domingo, preciso fazer umas coisas lá em casa e tal. Aí ele mora em Mogi Mirim. Aí falei assim, ó, Vitor, pô, conheço bem o Tele não tá legal, pô, já sei até a resposta dele. Não, você vai lá, você sabe conversar com ele. Falei assim, ó, eu sei conversar com ele, mas ele não tá legal, a resposta dele eu já sei qual vai ser. Você quer, eu vou falar, não tem problema nenhum. Aí cheguei lá no quarto do Tele e falei assim, ó, o Vitor tá querendo uma dispensa aí no domingo, que ele tem umas coisas para fazer lá em Mogi. Esse negão aí tomou cartão para ficar de folga, ele vai treinar domingo. Qual?